Em apenas um dia, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares. Os valores foram empenhados ontem, na terça-feira, data de votação do projeto do marco temporal, e quando também havia a expectativa de votar a medida provisória que reorganiza a esplanada dos ministérios. Então vamos lá. Até segunda-feira, início desta semana, o governo tinha liberado 3,16 bilhões de reais em emendas parlamentares, e até ontem, então, essa soma chegou até 4,87 bilhões de reais. Os dados são do portal do Orçamento Federal. Em relação ao fim da semana passada, houve uma liberação de 100 milhões para a bancada do PT na Câmara. Os deputados do PSD foram beneficiados com 190 milhões. Já a bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu mais de 250 milhões de reais. Deputados do PP, o partido então do presidente Arthur Lira, repassaram para suas bases mais de 175 milhões de reais. E os do União Brasil, que está se dividindo ali entre base do Lula e oposição, receberam 95 milhões de reais com essas emendas parlamentares. Celestino, eu queria começar com você perguntando o seguinte: o Lula, ele está na mão do Arthur Lira hoje? Com certeza, como o presidente Bolsonaro também estava. Não mudou nada. O PP, que já emplacou um semi-analfabeto como presidente da Câmara, Severino Cavalcante, envolvido depois no escândalo do restaurante lá do Congresso. O PT é o que mais ganhou verba, de emenda parlamentar aí do atual presidente. Foi o próprio partido, além de vários cargos que está sendo distribuído, aqueles cargos que o presidente Bolsonaro já tinha extinguido, mais de 30 mil cargos, está voltando tudo agora, de 22 para 32 ministérios. Então é a farra do dinheiro público, a farra com o dinheiro do contribuinte. Vamos comprar, volta de comprar deputado na prateleira, com emendas impositivas. E quando o presidente Bolsonaro falava sobre isso, era compra de voto, era para processo eleitoral, era proibido um monte de baboseira. Agora esse converseiro aí, e está perdendo, você vê, com um monte de dinheiro rodando aí, mais de 5 bilhões rodando em 146 dias sem picanha. 5 bilhões, é isso? 4,87 bilhões, quase 5. Vai chegar a 5, e não consegue emplacar uma votação, Eu acho que o Lira está fazendo o jogo político correto, O marco temporal não tinha que passar mesmo. Isso ia trazer muito prejuízo para o agronegócio, que é a mola propulsora hoje do Brasil, emprega muita gente, e leva alimento para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Então, eu acho que essas derrotas foram pontuais, mas que o governo não tem maioria, está ficando bem claro, E precisa gastar muito, e mesmo assim está perdendo. Está vergonhoso, mais vergonhoso que a visita do Maduro. Ô Edivaldo, tem como o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reverter essa situação com o Congresso e também com a Câmara do Senado sem ter que fazer essas emendas parlamentares? Sabendo que o governo não tem base suficiente no Congresso para poder avançar as votações sem esse troca-troca. Aliás, isso se arrasta desde 1988, quando surgiu o Centrão na Constituinte. Vem desde essa época, se eu não me engano, Mário Covas que liberou esse processo, então no PSDB. E desde então, os sucessivos governos que vieram têm que fazer essa negociação com o Congresso, É uma forma, aliás, que o Congresso usa até para, de certa forma, extorquir os governos nesse troca-troca, que faz parte de um processo democrático, absolutamente dentro da ordem democrática. A gente pode até contestar esse formato, ele pode até ser imoral, mas não tem nada de ilegal nesse processo. Lembrando que o presidente tem que aprovar essa MP de reforma, da reestruturação
da esplanada dos ministérios. Hoje. Amanhã, acho que é amanhã. Hoje. É hoje, Hoje. 23h59. Eu sei que é o final Até do... meia-noite. Até meia-noite tem que aprovar para manter os 37 ministérios. E lembrando que a maioria dos partidos faz ali um 66 com o governo, com cargos, com ministros. Então, é bem provável, quase com certeza, né, reforçando com essa medida do governo, hoje liberando essas emendas, é bem provável, quase certamente será aprovada, mantida a MP, né, virar lei, inclusive, né, para que os 37 Diário Oficial hoje vai trabalhar muito sejam no mantidos, segundo escalão. né? Então, já deve ter, não sei, ainda tem muitas novidades aí, e é próprio do jogo político, viu, Thiaguinho? Não tem nada de novo nesse processo, repete-se, seja lá qual for o governo. Ô Calazans, já era de se pensar que o Lula ia ter tanta dificuldade, principalmente na Câmara dos Deputados? Porque eu lembro que lá no começo do ano, logo quando o Lula assumiu, tava amigão do Arthur Lira, tava amigão do Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara do Senado, só que com 5 meses de governo, até o momento, parece que essa amizade só fica nas fotos, né? Essa amizade é uma amizade fisiológica, é uma amizade que está gerando frutos, aí, especialmente para o crescimento político do Arthur Lira. Isso é um absurdo, é um grande absurdo do sistema político brasileiro. Isso é um entrave no crescimento do país, porque não permite que o dinheiro seja canalizado para aquilo que é prioritário e acaba sendo canalizado para questões políticas. É claro que onde chega o dinheiro no município, pequeno município, como um trator, faz alguma coisa, é sempre importante. Mas nós temos demandas estratégicas, 5 bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais, dá para fazer muita coisa. O Brasil tem passado por uma desconstrução política absurda. Coincidentemente, é quase o mesmo valor do fundo Exatamente eleitoral. isso que eu ia dizer. Próximo dos 5 bilhões. 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, agora quase 5 bilhões de emendas. Até agora, a gente não chegou oficialmente no mês de junho. Dias. Entendeu? A gente não chegou oficialmente, mês de junho é agora amanhã. No sexto mês. Exatamente, ou seja, a projeção a gente vai chegar a 10, ou podemos chegar a 15 bilhões de reais só em 2023. Nesse ritmo, desculpa, Calazans, você acredita que o Congresso vai começar a jogar mais com o Lula ou a tendência é continuar com essa oposição ferrenha? Olha, especialmente na Câmara dos Deputados, que é onde está o problema, não acredito que vai jogar com o Lula. A Câmara, todo mundo sabia desde o processo eleitoral que seria uma Câmara que traria dificuldade para o governo. Agora, e o governo está jogando do jeito que ele sabe jogar, né? O governo Lula sabe jogar no dinheiro, na compra. É desse jeito que sabe jogar. Não joga no programa, não joga no projeto, para tentar ganhar base ali no projeto. Prova disso é que tem partido aí que está dos dois lados. O União Brasil é um grande exemplo dividido. Disso. E uma outra situação que tem muitos analistas no Brasil, jornalistas aí comentando também na distribuição dessas emendas, é por que liberar tanto dinheiro assim para quem já está do lado, por exemplo. O PT foi o partido que mais recebeu, entendeu? Se a emenda está sendo claramente utilizada para uma finalidade política, mas por que você tem que distribuir mais para quem já está do seu lado? Ou seja, só na semana passada foram 100 milhões pro PT, só exatamente, na semana passada. A boiada passou. E não adianta o PT, pode ver que o PT nunca vai reclamar do Arthur Lira, porque eles estão jogando o jogo. Entendeu? Eles são os deputados do PT estão jogando o jogo, estão crescendo politicamente com a oposição, que é isso que tem acontecido, que o Arthur Lira tem feito ao governo. Ô Calazans, rapidinho ainda, se o PT é o governo, é o partido do Lula, teoricamente ele não precisaria jogar contra, porque é o partido do presidente. Por que ele está recebendo tudo isso de emenda parlamentar também? O partido do presidente deveria ter a decência de ser contra. Eu poderia até receber alguma coisa de emenda, porque é natural que recebam, mas tinha que ser muito menos que os demais. Ele tinha que estar preocupado em fazer articulação programática dos projetos do governo e não entrar no bolo, entendeu? Uma vez que tem que vir dinheiro para cá, então a gente entra no bolo e pega a maior fatia. Ou seja, eles estão jogando com essa ideia. Isso aqui é uma coisa que interessa a todo mundo. Nem o presidente acho que está preocupado com isso, não. É uma questão que interessa efetivamente a todo mundo. A população do Brasil, o projeto de governo, vai lá, uma administração para todo mundo está absolutamente em segundo plano. Francês? Esse é o preço pago com dinheiro público. O presidente Lula formou um governo com nichos políticos. Ele não formou um governo com 37 ministérios técnicos, profissionais, que se preocupem realmente com o Brasil e com os brasileiros. Eles se preocupam apenas em concorrer entre eles, ver o ganha-ganha. Aí isso que explica porque o PT e partidos aliados recebem tanto quanto os adversários ou igual.
Então, se o presidente dá dinheiro para um partido de oposição, por que não dar para um partido de situação? É uma briga de vaidades aí, de poder e de justificativa junto ao eleitorado que o PT está fazendo dessa forma. É um governo fraco, uma administração inexistente, é um governo sem princípios, que está nas mãos do Arthur Lira por falta de articulação política. Ele não tem princípios, não tem capacidade política, não tem articulação política, nunca vai ter uma liderança. Ele acostumou o pessoal agora a receber e alto para votar favoravelmente, e aí, por aí já foram quase 5 bilhões, e vai continuar sendo assim. Infelizmente, o senhor Lula, ausente do Brasil, Vai lá, francês. ausente da vida política, está pagando caro para conseguir algum apoio para alguma coisa que para nada está servindo para o Brasil.